Fala galera, beleza? Estamos aí de volta, agora mais um ciclo de aulas teóricas, tá? A gente vai começar na aula de hoje um novo assunto, que é o assunto de eletroquímica, tá? Que é aí, a gente vai começar com um bloco de pilhas. Então vão ser duas aulas de pilhas, uma terceira de exercícios, e aí o segundo bloco de eletroquímica, ele vai ser dedicado à eletrólise, tá? Se não me engano. Não, é isso mesmo, tá? Então espero que estejam bem, espero que já estejam se vacinando e simbora. O que a gente vai ver na aula de hoje? Basicamente, 3 pontos. O que é uma pilha, o esquema de pilhas, né? Então como que a gente desenha, como que a gente mostra e tudo mais. E os tipos de pilhas mais famosos que às vezes as questões trazem, tá? Não é obrigatório ter decorado, mas quando a gente sabe, facilita, dá aquela segurança maior. Então, a gente só dá uma olhadinha aqui, se chegar na prova e aparecer, você já vai estar um pouco mais ambientado, tá? Mas enfim, o que é uma pilha de certa forma? É um sistema em que acontecem reações de oxidação e redução, tá? Que a gente chama rotineiramente de reações redox. Re de redução e dox de oxidação, tá? É basicamente isso. E o que são essas reações? São essas daqui. Uma reação de oxidação é uma reação que libera elétrons e que o número de oxidação, ou seja, o NOx do seu elemento, ele aumenta, tá? Sempre que acontece uma oxidação, o NOx aumenta. Ele aumenta porque você está liberando os elétrons, tá? Então a gente vê aqui em azul, o zinco estava normalzão, ele libera 2 elétrons e fica positivo, tá? Então ele oxidou o seu número de oxidação, tá? E a redução é o contrário. É quando você reduz o NOx, reduz o número de oxidação. Como que você faz isso? Você injeta elétron. A reação absorve esse elétron. Então a gente tem aqui o cobre 2+, absorvendo 2 elétrons, ele fica o cobre sólido, neutro, sem nenhuma carga, tá? Então ele absorveu o elétron, reduziu o seu número de oxidação, tá? Mas essa parte das reações em si, a gente vai ver muito na próxima aula, com as contas, potencial e tudo mais. Por enquanto, é só uma introdução teórica, tá? Nas pilhas acontecem reações redox. Mas beleza, como que a gente vai transformar isso tudo em corrente elétrica? Tá? Que é a parte que está aqui em roxo. Como existe um fluxo de elétrons, tem que lembrar que a corrente elétrica ela é uma corrente de cargas. Ou seja, a gente tem que criar um mecanismo para absorver essa energia da movimentação dos elétrons, que é exatamente isso que eles fizeram, tá? Então, vai colocar um fio, vai colocar um sistema elétrico para absorver essa energia elétrica que é gerada pela liberação e absorção de elétrons, tá? Porque eles vão estar transitando no sistema da pilha. E aí, com isso, a gente consegue gerar energia elétrica, tá? Então, basicamente, a energia elétrica ela vai partir da parte da oxidação, tá? Com a produção do elétron, e vai passar para a parte da redução, com a absorção dos elétrons, tá? E aí isso vira um ciclo sempre em cadeia. E aqui a última parte aqui, que eu coloquei agente oxidante e agente redutor. Só para a gente relembrar. Agente oxidante é quem promove a oxidação, tá? Então é quem vai forçar a oxidação. Só que vai forçar a oxidação do outro elemento. Ele, o agente oxidante, reduz. Porque na hora que ele reduz, ele força com que outro elemento oxide, tá? E aí agente redutor é o contrário. É o agente que força a redução do outro elemento. Ele próprio oxida, tá? E aí na hora que ele oxida, ele forma a redução. Ele força a redução do outro composto. Quem que é o nosso agente oxidante aqui? Vai ser quem reduz. Então é o cobre. O cobre ele está reduzindo, ele vai forçar a oxidação do zinco. O zinco ele está oxidando. Se ele está oxidando, ele é o agente redutor, porque ele força a redução do cobre, nesse exemplo, tá? Então é só para dar uma relembrada que de vez em quando, ao invés de falar quem oxida, quem reduz, eles falam agente redutor, agente oxidante, tá? E aí só lembrando essa diferença. O agente oxidante, ele faz o contrário do que o nome dele. Ele reduz. O agente redutor faz o contrário. Ele
oxida, tá? Ele próprio, beleza? Bah, isso aqui é uma pilha, a parte mais teórica, só que tem muita parte de identificação. Então, o que é uma pilha de fato? Uma pilha de fato é esse esquemazinho que eu trouxe para vocês. Ela vai ter duas cubas, duas células, duas células, duas semicelas. Cada questão vai trazer um nome, tá? Mas são dois espaços físicos, geralmente distantes, né, separados. A gente vai ver que em eletrólise eles são juntos, mas em pilha geralmente eles são separados, tá? E aí tem vários elementos que a gente vai destrinchando agora. O primeiro deles é o ânodo. Ânodo é o local em que ocorre a oxidação. Sempre vai acontecer a oxidação nele. E na pilha, ele é o polo negativo. Aí existe o pão. Pilha, ânodo, oxida. E aí o tiozinho é de sinal negativo, tá? O nosso ânodo aqui, esse lado direito, tá? E aí ele é o lado direito inteiro, tá? Não existe, tipo, essa placa aqui é o ânodo. Não, o ânodo é o espaço, é o local, tá? Então, este local aqui é o ânodo, em que acontece a oxidação, e ele é o polo negativo, né? A gente consegue ver aqui um menorzinho, tá? Esse é o ânodo, beleza? Então, tem ele. Se existe um lado para oxidação, vai ter que existir um lado para redução, que é o cátodo. O cátodo é o local em que sempre acontece a redução. E aí, ele vai ser o polo positivo das pilhas, tá? E aí tem o gato vermelho, red cat. Red de redução, cat de cátodo, tá? Nesse lado aqui, nesse exemplo, é o lado esquerdo, tá? Com o cobre. O cátodo positivo é o local em que acontece a redução. Ian, por que o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo? Tá? De uma forma assim um pouco mais fácil da gente perceber, o ânodo é onde acontece a oxidação. Se acontece a oxidação, é o lado que libera elétron. Elétron tem carga negativa. Então o ânodo é o lado produtor de cargas negativas. Nada mais justo do que ele ser o lado negativo, o polo negativo. Já o cátodo é o lado que ele está positivo e quer absorver esse elétron. Então, ele é o lado que come carga negativa. Quem que come carga negativa? O positivo, tá? Para poder equilibrar as cargas. Então, o cátodo ele acaba sendo o polo positivo nas pilhas, tá? A gente vai ver que em eletrólise isso muda, tá? Isso troca. Mas para pilha, ânodo é negativo, cátodo é positivo, tá? Eles não cobram porquê disso. Geralmente vão falar, uma questão de verdadeiro ou falso. O cátodo é o polo negativo numa pilha? Não, é o polo positivo, tá? Geralmente vai ter uma questão assim de uma avaliação teórica desse esquema, tá? Por isso que eu trouxe hoje. É realmente um assunto que cai, tá? Eles não vão te pedir para você desenhar esse esquema, tá? Muito dificilmente, só em questão de segunda fase. Nas objetivas, ele vai te pedir para identificar. É clássico de aparecer uma coisa desse tipo. Ele vai te dar uma reação, vai te dar um sistema, vai te dar um contexto e vai falar, o metal nessa questão é o ânodo. Aí você tem que ver, o metal está no lado da oxidação? Sim, tá, tudo bem. Então é o ânodo. Tá? Então você vai ter que meio que fazer essas avaliações teóricas, tá bom? Além desses dois espaços, a gente tem a ponte salina, tá? Que é um terceiro espaço, que é esse tubinho aqui, que conecta as duas celas, tá? Na hora que ele conecta as duas cubas, eu prefiro falar cuba, tá? Porque célula parece célula, e cuba é um peixe legal. A ponte salina, ela junta as duas cubas, e ela vai ter um sal dentro dela, tá? E aí o sal vai variar, não existe regra. Pode ser KCl, NaI, qualquer sal, tá? E esse sal, ele tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque o sal ele é formado a partir da neutralização de uma base com um ácido. Então, o NaCl, o Na tá mais, Na+, e Cl menos. Então, um lado positivo e outro lado negativo. E ele só serve para fazer um equilíbrio iônico nas soluções, tá? Isso aqui que está aqui embaixo são soluções, tá? Solução, solução. Por quê? No decorrer da reação, cargas negativas são consumidas e cargas positivas também. E aí em cada lado vai ter um consumo diferente. E aí você precisa ter um equilíbrio das cargas. Se você diminuiu a carga positiva de um lado, você precisa injetar a carga positiva nele para que fique equilibrado. E a mesma coisa com o negativo. Tá? E aí eu vou entrar no específico daqui a pouquinho.
Então a ponte salina ela existe para fazer essa conexão. Ela faz parte do nosso circuito interno de cargas, tá? Porque existe uma movimentação de cargas na ponte salina e é de forma interna, tá? Porque ela está direto em contato com as cubas, beleza? E aí, tudo bem. Vamos lá, vamos passar para o próximo elemento, que é o eletrodo. O eletrodo são essas placas, tá? Placa de cobre, placa de zinco. Geralmente uma placa metálica, mas pode ser de carbono, tá? De grafite, alguma coisa assim. O que importa é que essa placa seja condutora de energia elétrica, tá? Às vezes ela vai entrar na reação, às vezes não. Nessa pilha em específico, ela entra na reação, tá? E aí eu vou entrar em detalhes mais daqui a pouco. Mas às vezes ele vai te falar que uma placa inerte, que é uma placa não reativa, que é uma placa de um metal nobre ou de grafite. Essas placas que eu acabei de falar para vocês não reagem. O que é um metal nobre? É um metal que não quer perder elétron, tá? É um metal que está bonitinho do jeito que está. Quase como se fosse um gás nobre, tá? E aí é que agora a lista de metal nobre, eu sempre esqueço algum elemento, mas é basicamente platina e paládio pra gente, tá? Na hora que ele te falar um eletrodo de platina é uma placa que não vai entrar na reação, tá bom? Eu peguei a lista aqui. Olha, os metais nobres, que se ele falar para você que o eletrodo é feito dele, não vai reagir o eletrodo. É rutênio, ródio, paládio, prata, ósmio, irídio, platina e ouro. Tem muito elemento estranho aí no meio. Basicamente, para a gente vai ser paládio, prata, platina e muito dificilmente o ouro. Tá? O ouro mais na questão da eletrólise que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, paládio, prata, platina e ouro. Esses quatro. Falou que o eletrodo é feito dele ou de carbono, de grafite, não entra na reação. Tá? Então, só para vocês terem anotado aí. Paládio, prata, platina e ouro. Esses quatro. Então, beleza. O eletrodo ele vai fazer a conexão entre os lados e vai permitir a passagem de energia elétrica, permitir a passagem de elétrons. Tá? Qual que é o outro elemento? Solução. É uma solução iônica, então ela tem íons, ela tem cargas positivas e cargas negativas, com o conteúdo a ser oxidado ou reduzido. Ou seja, essa solução ela vai ter um elemento que vai entrar na nossa reação, como reagente ou como produto, de uma oxidação ou de uma redução. Aqui, a gente tem solução de sulfato de cobre e solução de sulfato de zinco. Tá? Essa pilha aqui, eu já vou dando um spoiler, é uma pilha em que o zinco oxida, tá? E o cobre reduz. Então, o cobre nessa solução, ele está positivo, ele vai ser reduzido. O cobre, o zinco nessa outra solução aqui, ele está positivo, ele é o nosso produto. Então, ao longo da reação, ele vai sendo produzido, tá? Cada questão ela vai ter uma solução diferente, não tem regra, tá? Mas basicamente vai ser um sal. Tá? Vai ser um sal de sulfato, sulfato de cobre, sulfato de zinco, vai ser um cloreto, cloreto de cálcio, vai depender. A questão vai te dizer, tá? E aí você consegue ter uma certa noção. O importante é, a solução, geralmente ela vai sempre estar nas reações, tá? Não é que nem na ponte salina. A ponte salina ela também é uma solução iônica, só que é uma solução iônica para equilibrar as cargas. Ela não entra na reação. Quem entra na reação é a solução da cuba, tá? Solução que está aqui dentro em contato com o eletrodo diretamente, beleza? Por fim, o fio condutor, tá? Que ele junta os nossos eletrodos e ele faz parte do nosso circuito externo. Porque como ele é um fio elétrico, ele vai poder conectar isso numa geladeira, num controle remoto, no computador. É o fio que vai fazer o contato com os equipamentos elétricos, com os equipamentos que precisam de energia elétrica, tá? Porque a reação química aqui está transformando energia química em energia elétrica e esse fio condutor vai levar essa energia elétrica para o nosso sistema, tá? É basicamente isso. Esse slide é extremamente importante, tá? Porque cai muita questão de avaliação do que está acontecendo, né? Então, vai perguntar, qual que é o eletrodo do ânodo? Você vai olhar aqui, vai procurar o ânodo, vai ver qual que é o eletrodo. Aqui nesse caso é o eletrodo de zinco, tá? Cai muita questão de perguntar o que que é aquilo, ou onde está aquilo, tá? Aí o onde vai ser
cátodo, ânodo, solução, o que é cátodo, ânodo, solução, tá? Cai bastante essa avaliação teórica, beleza? Mas como que a gente escreve esse esquema, né? Como que a gente mostra qual que é a reação e tudo mais? Vamos olhar aqui em seguida. Primeira parte desse esquema de pilhas é a gente poder escrever qual que é a reação que acontece, tá? Só que tem uma forma reduzida de mostrar qual que é a reação. Porque até então, a gente via a reação global acontecendo. Só que com a global, não fica muito claro quem que está oxidando e quem que está reduzindo, tá bom? Então, eles fizeram uma forma reduzida, resumida, para poder mostrar para a gente de uma forma mais clara, que é essa daqui. Você vai ter dois lados, o lado esquerdo, aqui com o X, e o lado direito com o Y. Eles vão estar separados por duas barras. Essas duas barras significam ponte salina, tá? Se não tiver ponte salina no seu esquema, vai ser só uma barra bem grande, tá? Mas geralmente tem ponte salina, e aí ele coloca essa informação de que tem uma ponte salina a partir dessas duas barras, tá? Porque ponte salina parece duas barras, né? Uma barrinha, outra barrinha. Mas enfim, o lado esquerdo vai ser o ânodo e o lado direito vai ser o cátodo. Por que eu digo isso? Porque no Brasil a gente lê da esquerda para a direita, tá? No Japão e tudo mais, lê da direita para a esquerda. Então, quando a gente lê da esquerda para a direita, o nosso lado esquerdo ele sai de uma forma neutra, sem carga, para uma forma com carga. Se ele adquiriu carga positiva, ele está oxidando. Quem oxida é o ânodo. Por isso que no lado esquerdo é o nosso ânodo. E a gente lê exatamente assim, da esquerda para a direita. Então é o X0 virando XZ+. Tá? Então ele está ficando positivo, ele está oxidando. Tá? Essa barrinhazinha aqui pequena significa essa reaçãozinha, tá? Do X para o X positivo. E aqui com o Y, mesma coisa, da esquerda para a direita. A gente vai sair do Y positivo para o Y neutro. Então ele está reduzindo, está diminuindo a carga positiva dele. Se ele está diminuindo a carga, ele está reduzindo, ele é o cátodo. Tá? Então geralmente vai ter essa carinha, a reação. Olha aqui em cima, é exatamente essa carinha. O zinco virando zinco positivo, cobre positivo virando cobre. É neutro. Tá? Então é uma reação em que o zinco oxida e o cobre reduz. Tá? Então vamos olhar aqui esse exemplo de novo do zinco e do cobre de uma forma mais esmiuçada. Ele vai te dar essa reação aqui. Então vamos lá. Primeiro passo. As duas barrinhas, ponte salina. Lado esquerdo é o ânodo, lado direito é o cátodo. Pode pensar até em ordem alfabética, tá? Ou vogal com vogal, consoante com consoante. Ânodo esquerdo, cátodo direito, tá? No nosso ânodo a gente tem o zinco virando zinco 2+. Então a nossa reação de oxidação, tá? Reação de oxidação no ânodo. Isso daqui tudo é a cuba, é a semicela de zinco, tá? No lado direito, a gente tem o cátodo com o cobre positivo virando o cobre negativo. Novamente, o sentido aqui é a nossa semicela, nossa cuba de cobre. Como o lado esquerdo é o ânodo e o lado direito é o cátodo, o lado esquerdo é o polo negativo e o lado direito é o polo positivo. No circuito externo, qual que é a ordem dos elétrons? Os elétrons são produzidos no ânodo e consumidos no cátodo. Então, produz no ânodo, ele vai virar e vai caminhar pelo fio condutor até o cátodo, no circuito externo. Tudo bem? Então, show! É basicamente isso que vai mostrar esse esquema de pilhas, tá? É difícil ele pedir para você escrever isso. Geralmente ele só vai trazer essa reação resumida, mas em conjunto, em adição, também vai trazer a reação de oxidação, a reação de redução e a reação global, tá? Aqui é só para vocês não estranharem, conseguirem entender o que isso significa quando ele te traz, por exemplo, nesse esquema, tá? E você tem uma noção, o zinco está oxidando, o cobre está reduzindo. Basicamente isso, tá? Então vamos ver como que a gente escreve, né, o esquema do experimento, né, das cubas. Então, é esse desenhozinho, tá? Primeiro passo, escreve a primeira cuba, a segunda cuba, tá? O retângulozinho mesmo aberto. Desenha um eletrodo, desenha um outro eletrodo. Faz a ponte salina, desenha a solução e junta os eletrodos pelo fio condutor com um voltímetro no meio. Por que você coloca um voltímetro? Porque uma pilha ela produz energia.
você tem que saber o quanto de energia ela está produzindo. Você calcula isso a partir do potencial de energia, né? O Ezinho. Para a gente é Ezinho, né? Às vezes pode aparecer como V, como U. Para a química, o potencial ele escreve com a letra E, tá? E aí você coloca esse voltímetro para poder calcular o potencial. Apenas isso. Aqui é um resumão daquele esquema que eu tinha mostrado para vocês nesse slide, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Temos o eletrodo, temos o outro eletrodo, as soluções, ponte salina, fio condutor e o voltímetro, tá? Nossa solução, ela é salina, ela tem íons, tá? Então tem parte positiva e parte negativa. Vamos ver agora os fluxos no circuito externo e interno de carga. Eu falei para vocês já que o ânodo produz carga negativa, o elétron, e o cátodo absorve esse elétron. Então, os elétrons no fio condutor, no circuito externo, eles saem do ânodo para o cátodo. O ânodo produz, o cátodo absorve. Tá? Então, ele faz esse movimento. Só que o fluxo de elétrons não é a mesma coisa que a corrente elétrica. Por quê? Na hora que eles foram teorizar, fazer teorias sobre a corrente elétrica, eles ainda não tinham muito conhecimento sobre o elétron. Eles sabiam mais sobre a parte positiva, tá? Dos elementos. Que agora, próton, lembrei. Sobre os prótons. Então, na hora que eles foram definir a corrente elétrica, de fazer os cálculos e tudo mais, eles inverteram o sentido, né? Com base no que a gente sabe hoje. Beleza? Então, a corrente elétrica é como se fosse um movimento de cargas positivas. Só que a gente sabe hoje que carga positiva ela não se mexe. Quem se mexe são os elétrons, tá bom? E aí, com isso, a gente vai ter dois fluxos diferentes no circuito externo. O primeiro deles é o fluxo de elétrons, tá? Então, o elétron ele sai do ânodo para o cátodo. E o segundo é a corrente elétrica, que sai do cátodo para o ânodo. Por que tem essa inversão? Porque o fluxo de elétrons é um fluxo negativo e a corrente elétrica é como se fosse um fluxo positivo. E aí, como o sinal é diferente da carga, a movimentação também tem que ser. Tá? Se o negativo vai para a direita, é como se o positivo estivesse indo para a esquerda. Tá? É basicamente isso. Então, algumas questões elas acabam brincando com isso. Tipo, o elétron sai do ânodo para o cátodo e a corrente elétrica também. Isso é verdade? Não. Tá? Então, essas avaliações teóricas que podem aparecer sobre esse fluxo no circuito externo. Agora, no circuito interno, que é a ponte salina, como que funciona? A ponte salina tem uma parte positiva e uma parte negativa. Como que você vai saber qual lado vai para qual? Só olhar o nome. Quando a gente tem íons negativos, a gente chama ele de ânions. Os ânions, eles vão para qual lado? Para o ânodo. Tá? O nome é parecido e não é à toa. Tá? Então, os ânions, na ponte salina, eles se deslocam para o ânodo. Por quê? Olha, no ânodo está acontecendo a oxidação. Está aumentando a carga, está ficando mais positivo. Para você equilibrar, tem que injetar uma carga negativa do ânion. Tá? Porque o ânion é o íon negativo. E aí, fica fácil de ver qual que é o outro lado. Os íons positivos se chamam cátions. Os cátions, eles vão para os cátodos, tá? É tudo a mesma coisa. Cát de positivo, cát de positivo. An de negativo, an de negativo. Aí o íons é porque é íon e o odo é porque está relacionado a eletrodo. Mentira, não tá, né? Mas a gente pode fazer essa associação, tá? Então os cátions, eles se deslocam pro cátodo. Por quê? O cátodo, ele recebe o elétron. Então ele está ficando mais negativo, tá? E aí na hora que ele fica negativo, você precisa equilibrar a carga com uma carga positiva. E aí você coloca o cátion, tá? É basicamente isso. Às vezes eles perguntam essa movimentação, tá? Não é tão comum quanto perguntar quem é o eletrodo, quem é o ânodo, quem é o cátodo, mas pergunta. E se perguntar, agora você já sabe. Beleza? É basicamente isso que vai acontecer para vocês num esquema de pilhas. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora nos tipos de pilhas? Não precisa decorar, mas é bom saber. A pilha de Daniel, a pilha de Daniel, ela foi a primeira pilha feita em laboratório, né? Pelo Daniel. E ela é uma pilha de zinco e cobre. Quando aparece uma questão de eletroquímica, de pilhas, quase sempre aparece uma pilha de Daniel.
Tá? Então, como ela é muito famosa, é sempre interessante que a gente saiba como ela funciona. Ela é uma pilha de zinco e cobre, igualzinho que eu estava mostrando para vocês. O zinco oxida, olha aqui a nossa reação eletroquímica. O zinco oxida e o cobre reduz. E ela vai ter um potencial de 1,1 volts. Isso aí a gente vai ver semana que vem, como calcula o potencial e tudo mais. Como o zinco oxida e o cobre reduz, a gente vai ter que fazer umas considerações. Porque essa pilha ela utiliza eletrodo de metal, e o metal é o metal da reação. Então, ela tem dois pontos muito importantes. O eletrodo vai ser o metal, então zinco e cobre, e a sua solução vai ser um sulfato do metal. Sulfato de cobre, sulfato de zinco, tá? A gente então vai ter zinco e cobre tanto no eletrodo quanto na solução. Isso vai me dizer o quê? Que o nosso eletrodo entra na reação. O eletrodo ele faz parte da reação. Então ele vai ser consumido e ele vai ser produzido também, tá? Só que, vamos pensar comigo, o eletrodo é a placa metálica, então ele é um metal sólido. Onde está o nosso metal sólido? O zinco está no reagente e o cobre está no produto. Então, se o nosso zinco ele é o reagente, o zinco sólido, o eletrodo de zinco ele vai ser consumido, ele vai ser corroído, ele vai diminuir a sua massa, ele vai ficar menor, conforme a reação acontece. Porque o zinco sólido ele vai ser oxidado. Na hora que você vai oxidar o zinco sólido, que é o eletrodo, você vai consumir esse eletrodo. Então, olha aqui a barriguinha dele. Barriguinha não, né? A perninha dele, ela está menor. Ela não está bonitinha que nem o resto da placa. Por quê? Porque ele foi consumido. Ele foi consumido porque ele oxida, tá? Então, o eletrodo de zinco ele é consumido para produzir mais zinco positivo, zinco 2+. Então, você diminui a massa do eletrodo para aumentar a concentração do íon na solução. E aí vai vir a ponte salina aqui para poder equilibrar as cargas, tá? E do outro lado vai ser o contrário. O cobre, ele tem o seu sólido no produto. Então você está formando o cobre sólido. O cobre sólido é o nosso eletrodo. Então você vai ver que ele aumenta a massa, tá? Então você vê que aqui ele está mais mais para os lados, né? O cobre, a placa está retinha, e aí chega aqui ela vira quase um cotonete, né? Então você está tendo uma formação do cobre sólido. E por que esse cobre sólido se forma no eletrodo? Dois motivos. O primeiro deles é que quando você forma um sólido, a primeira coisa que ele faz é procurar um amigo dele, que é um outro sólido. Então, isso é uma estratégia para formar cristal, tá? Você coloca uma pedrinha do cristal e aí todo o resto vai se grudando nela. Então, é quase aquela ideia do semelhante dissolve semelhante. Aqui é igual, absorve, gruda com igual, tá? Então o cobre sólido ele está sendo formado na solução, ele vai colar no eletrodo, porque os dois são cobre. Só que o outro motivo, que é o principal motivo, é que o eletrodo é o local em que está o elétron, né? No caso do cátodo, o eletrodo ele está recebendo elétron, tá? Então o eletrodo ele vai ter o nosso reagente para redução. Então na hora que o cobre 2+ da solução ele encosta no eletrodo, ele recebe esse elétron e vira sólido. Então, ele vira sólido na região do eletrodo. E aí ele gruda direto. Tá? Então, o eletrodo está aqui, está negativo. Vai vir o cobre 2+, positivo. Colou aqui, ele vai receber o elétron e vai ficar sólido. Tá? É isso que acontece. Então, é muito característico da questão chegar lá e falar: ai, esse meu eletrodo da direita aumentou de massa. Aumentar de massa significa estar tendo formação dele. E aí, se está sendo formação de um cara sólido, é porque está acontecendo a redução naquele local. Tá? Então, se ele te diz que aquele eletrodo está aumentando de massa, 99% de certeza de que aquele eletrodo está no cátodo. Porque o cátodo é onde ocorre a redução, é onde o eletrodo pode aumentar de massa. Ao passo que do outro lado, no ânodo, muito provavelmente o seu eletrodo vai diminuir de massa, vai ser corroído, corrompido e etc. Tá? Então, eu esmiucei isso porque essa parte dos eletrodos realmente aparece bastante. Tá? Então é bom a gente ter sempre em mente. Mas a pilha de Daniel é uma pilha de zinco e cobre, normalzinha, ele vai te dar
geralmente as reações, vai te dar o esquema, sem menor problema, tá? Porque ele quer avaliar se você sabe o que é um cátodo, se você sabe o que é um ânodo, se você sabe o que é uma ponte salina e essas coisas, tá? Mais do que decorar qual que é o esquema da pilha como um todo, né? Porque é bem complexo, tá? Mas pilha de Zenon, famosona. Daqui para frente eu vou trazer pilhas da nossa realidade que podem aparecer como contextualização. Tá? E é interessante saber, porque essa matéria tem muita aplicação na nossa vida. Você pega um controle de TV, tem uma pilha. Né? Então, está muito relacionado ao nosso dia a dia. Tá? Um ponto importante que eu esqueci de comentar, pilhas são reações espontâneas. Tá? Elas acontecem naturalmente no meio ambiente. Tá? E isso tem a ver com o potencial dela. Tá? Então, pilha espontânea, por isso que ela carrega o nosso sistema. Ela tem energia nela, ela produz isso de forma espontânea para poder carregar um sistema. Tá? A gente vai ver que na eletrólise é o contrário. É um sistema que a gente precisa da energia para ele acontecer, porque é um sistema não espontâneo. Mas as pilhas são espontâneas, tá bom? Vamos olhar agora outros tipos de pilhas aqui, bem rapidinho mesmo, só para dar uma passada de olho. Bateria de carro é uma grande pilha recarregável. Por quê? A bateria do carro ela serve para gerar o sistema elétrico do carro, quer dizer. Então, o rádio, a iluminação e tudo mais. Mas, principalmente, a bateria ela serve para dar a primeira faísca no motor, para poder começar a combustão, começar o funcionamento do motor com a gasolina, com o álcool, com o diesel. Tá? Então, a bateria ela perde energia para dar o primeiro empurrão no carro. Na hora que ela faz isso, ela perdeu um pouquinho de energia, só que o carro começou a andar. Na hora que ele começa a andar, começa a queimar o combustível, ele recarrega a bateria. Tá? Por isso que a bateria de carro ela dura muito tempo. Acho que dura uns 2, 5 anos, não lembro. Mas ela dura muito por causa dessa característica recarregável. Ela é consumida no início, para poder dar o primeiro start, para poder ligar o ar-condicionado, ligar a energia. Só que logo depois ela é recarregada para poder, por causa do combustível também. Tá? Então, a bateria de carro ela é uma grande pilha recarregável de chumbo e ácido sulfúrico. Tá? O ácido sulfúrico ele é a nossa solução aqui, meio que uma ponte salina / solução. E o chumbo ele vai ser tanto o ânodo quanto o cátodo. Ele tanto vai reduzir quanto oxidar. Tá? Só que aí vão ser compostos diferentes de chumbo. Só que quem está oxidando e reduzindo é o elemento chumbo dentro desses compostos. Tá? E aqui eu coloquei as reações para vocês, não precisa saber. Mas aí, olhando essas reações, você vê que o ânodo chumbo sozinho vira chumbo com sulfato. Aumentou de inox. O chumbo com 2 oxigênios vira um chumbo com sulfato, diminuiu o NOx. Tá? Então, o nosso ânodo, o nosso cátodo, a nossa global. E aí, o ácido sulfúrico ele entra apenas como ácido. Tá? Então, ele vai providenciar para a gente o H+, o HSO4- e tudo mais. Beleza? A bateria de carro são várias pilhas em série. Tá? Então, a gente vai entrar em detalhes sobre pilha em série na próxima aula. E aí você intercala ânodo, cátodo, ânodo, cátodo. Que aí você consegue ver por aqui, tá? O ânodo, o cátodo, o ânodo, o cátodo, o ânodo, o cátodo. São várias chapas diferentes. E aí cada chapa é o ânodo ou o cátodo. E aí você vai intercalando, tá? E aí você tem literalmente um líquido aqui dentro, que é o líquido ácido com o ácido sulfúrico, tá? Por isso que é um problemão quando essas baterias elas ficam com um furo. Porque se vazar esse ácido, destrói teu carro inteiro, tá? Porque ele vai corroendo todos os metais que tem na parte da frente, né? Com motor, radiador e tudo mais. E aí, problemão, pode dar realmente um acidente bem sério, tá? Mas aqui é a bateria do carro, só para vocês saberem o que é, beleza? E aí tem aqui o negócio para você fazer a espetinha, né? Para poder reavivar outro carro e tudo mais. Beleza? E se vocês quiserem ler depois direitinho, com calma, essa parte aqui, esse esquema é bem interessante, mas não precisa saber. Bateria de carro é uma pilha, apenas isso. Por que é uma pilha? Porque ela providencia energia para o carro. Tá? Sempre que você tem uma reação redox, redução e oxidação,
que dá energia para alguém, é uma reação de pilha, tá? Vamos olhar aqui uma outra pilha, é a pilha seca de Leclanché ou pilha ácida, tá? Novamente, o ácido aparecendo. Eu trouxe ela porque ela é idêntica a uma pilha que apareceu no Enem 2018, tá? Aqui no Enem 2018 ele trabalhava com esse esquema para falar de uma pilha pré-histórica que eles encontraram num sítio arqueológico. Só que quando você olha ela, e se você soubesse o que é uma pilha ácida, você olha e vê que é igual, tá? A pilha ácida ela é interessante porque não existe uma separação entre o ânodo e o cátodo, é tudo compactado. Essa pilha ácida é quase igual à pilha que a gente tem no controle remoto. Só que a pilha do controle remoto é pilha alcalina. Você já deve ter ouvido por esse nome. Pilha alcalina é uma pilha básica. Aqui a gente está trabalhando com uma pilha ácida, tá? O nosso ácido em questão é o NH4+, o amonio, tá? Ele é um ácido de Lewis. Lembrando, ácidos, né, para aquele modelo de Lewis, são os compostos que recebem elétron. Quem dá elétron é base, tá? Aí tem Bronsted Lowry com H+, e o Arrhenius com H+, e o H-. Tá? Pilha seca de Leclanché, tá aqui. Tem o ânodo com zinco, o cátodo com manganês. Então, nossa reação é entre zinco e manganês. Olha como ela é interessante. O nosso cátodo é essa barra aqui no meio, uma barra de grafite. Grafita também, pode se chamar. Aí vem uma pastazinha, não é uma solução, é uma pasta, né? Então, tipo uma geleia, com vários compostos, né? Com os nossos reagentes e carvão em pó, tá? Só para passar energia. Então, como ela está em um estado pastoso, ela é um sólido, só que ela é meio líquido também. Então, ela consegue permitir a passagem de íons e de elétrons. E logo depois da pasta, envolvendo ela, você tem o seu ânodo, que é um envoltório de zinco, nesse caso. E aí o resto são estruturas só para poder deixar tudo coeso, deixar tudo direitinho no lugar que precisa, tá? E aí a questão do Enem, ela perguntava o que era o que. Eu não lembro agora o que ela perguntava, mas era tipo, quem que é o cátodo? Aí você olha aqui, quem que vai ser o cátodo vai ser a nossa barra de ferro, porque ela é que nem a barra de grafite aqui. Esse envoltório de zinco é o nosso tubo de cobre, que é um negócio que envolve. E esse ácido, vestígio de ácido, é provavelmente um vestígio da pasta que existia ali, tá? Então, com essa correspondência, a gente conseguiria responder a questão do Enem de uma maneira mais fácil. Era o único jeito de responder? Não, mas é um jeito fácil. Se você sabe o que é uma pilha ácida, você olha, logo compara e vê que é muito parecido. Tá bem interessante que pilhas pré-históricas ainda estão vivas até os dias de hoje, tá bom? Então, basicamente isso, pilha ácida. Agora, 4 tipos de pilha só para dar um finalzão na aula. A pilha alcalina, que é exatamente igual à pilha ácida, só que é a pilha mais comum de ser utilizada, que ela utiliza um meio básico, um meio alcalino para funcionar. Bateria de lítio, aqueles disquinhos que geralmente parecem brinquedo, elas não são recarregáveis, tá? E aí elas utilizam o lítio para fazer a redução e a oxidação. A outra pilha de lítio, a bateria. Bateria ou pilha, tanto faz. A bateria geralmente são pilhas juntas, tá? Ultrapassando. A bateria de íon lítio, ela é só uma tecnologia mais avançada, que permite que ela seja recarregável, tá? Então você vai ter lítio e outros íons, tá? Que agora eu não vou saber dizer para vocês, que fazem a bateria funcionar. Então, é uma bateria geralmente chamada de Li-ion, quase leão em inglês, né? Porque ela tem o Li de lítio e o íon de íons. E aí existe a bateria LiPo, que é lítio com polímero. É a bateria de polímero de lítio, que é uma outra tecnologia mais avançada, que permite carregar mais, gerar mais energia, durar mais tempo e etc. Tá? Mas essa parte dos tipos de pilha, eu só trouxe para vocês para ilustrar. Tá? A pilha de Daniel, que é a mais importante mesmo da aula de hoje, gente, é esse esquema aqui. Vocês saberem esses 3 slides, principalmente esse aqui, de identificar cada uma das partes da sua pilha, tá? Com os nomezinhos bonitinhos, com as funções, os sentidos de elétron, corrente elétrica, ânion e cátion,
Então, tem bastante exercício para vocês, são 8, tá? O oitavo exercício, ele traz um pouco também das reações que aparecem nas pilhas. Não precisa saber reação para poder resolver, tá? Então fica a dica. Semana que vem a gente vai entrar justamente nisso, nas reações. Então a gente vai olhar para o potencial. Como que a gente calcula, como que a gente junta a reação de redução com a reação de oxidação, tá? Que vai ter um balanceamento por íon e elétron. Então, vai ser uma aula um pouco mais de cálculo, um pouco mais densa, mas também muito importante, porque em eletroquímica cai muita conta. Cai tudo, né? Cai exatamente tudo. Cai muita teoria e cai muita conta. Tá? A teoria é basicamente aquela parte da identificação e as contas vão ser com estequiometria, tá? Saber o quanto do reagente reagiu, ou com o potencial. Beleza? Mas a gente vai vendo aqui com calma. Falem comigo, colhem nos plantões que a gente vai resolvendo juntos. Beleza? Então é isso, gente. Bons estudos, boa semana e até a próxima. Tchau!